Boa noite a todos e a todas. Que bom a gente poder estar aqui mais um sábado para se reunir em nome do nosso Senhor, para louvar o nome dele, para ouvir da palavra dele. E o meu desejo é que esse tempo seja um tempo realmente de transformação, sabe? E que através da palavra do Senhor que vai ser pregada aqui, a gente possa ser desfeito, ser desconstruído e enxergar cada vez mais a necessidade que a gente tem de estar perto dele, sabe? O quão dependentes nós somos dele. E entender que ele se entregou por cada um de nós, sabe? Ele se deu por nós. No livro de Cânticos, o capítulo 2, o versículo 16, o meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu, sabe? Ele se entregou por cada um de nós e nós somos dele, então por isso a necessidade de estarmos perto. E ele é um Deus que se faz presente, né? E que está perto daqueles que o invocam, assim como diz lá em Salmos, o capítulo 145, versículo 18. Então que a gente possa, nesse tempo, entender isso, sabe? Que a palavra de Deus nos desconstrua, nos desfaça e nos leve a entender que nós somos dele e ele é nosso, e que ele se faz presente, ele está perto daqueles que o invocam. Amém? Perto, perto é tão bom, é tão melhor, certo, e vou, por ser tão fraco, fico maior. Perto, perto é tão bom, é tão melhor, certo, e vou, por ser tão fraco, fico maior. Perto, sua voz soa tão doce, que doce nome que tem. Perto, chamo Jesus, com seu perdão se aproxima e vem. Perto, ao porto, cansado de nadar, nada me leva aonde eu deveria estar. Vem sobre as águas, me chama pelo nome que me deu. Filho amado é meu e eu sou seu. Perto, sua voz soa tão doce, que doce nome que tem. Perto, chamo Jesus, com seu perdão se aproxima e vem. Perto, ao porto, cansado de nadar, nada me leva aonde eu deveria estar. Vem sobre as águas, me chama pelo nome que me deu. Filho amado é meu e eu sou seu. Abba, eu pertenço a ti. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões.
pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Fala, gente, belezinha? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tranquilos. É uma alegria estar aqui para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? Para poder contribuir aí também para mais uma reunião online do Ministério Forasteiros. Muita saudade de todos e todas, né? Então já fica um abraço aí carinhoso em cada um de vocês, beleza? A única coisa aqui é que eu oro para que Deus tenha misericórdia da minha vida e para que a sua palavra seja respeitada ao longo dessa exposição. Belezinha? E espero que, assim como ele falou comigo ao longo dessas leituras, desses textos, ele possa falar com você também. Amém? Então, gente, para iniciar o nosso tema, né, para iniciar a reflexão que vai ser feita aqui, a gente precisa partir de uma pergunta. Né? Uma pergunta que, num primeiro momento, parece bem simples, que é: quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Quais são as suas qualidades, os seus atributos, quais são as suas facetas, suas características? Quem que é esse Deus que a gente serve? Quem que é esse Deus que muitas vezes a gente diz servir? Quem que é esse Deus que a gente conhece ou diz conhecer? Quem que é esse Deus que a gente apresenta para as pessoas? E num primeiro momento, possivelmente vieram à sua cabeça várias definições sobre quem é Deus. E certamente essas definições elas possuem ali algum grau de estarem corretas, né? Claro, com certeza. Mas eu penso que para a gente responder essa pergunta de uma maneira mais interessante e conhecer alguns aspectos de Deus que às vezes passam despercebidos, né, no dia a dia, a gente precisa, antes de mais nada, responder a outra pergunta, que é: quem somos nós? Precisamos lembrar que nós fazemos parte de uma natureza que caiu. Precisamos lembrar que a gente faz parte de uma natureza que foi corrompida. Precisamos lembrar que nós vivemos
né? Nós nascemos e estamos num ambiente de corrupção, de pecado, certo? Somos destituídos da glória de Deus. Num primeiro momento, né? O estado de natureza humano, ele é destituído da glória de Deus. Viemos no pecado, como diz o Salmo de Davi. Então, se a gente não lembrar desse aspecto, né, dificilmente conseguiremos entender quem que é Deus de fato e quais são os seus propósitos e como que ele vai julgar tudo isso também. Então, tendo essas reflexões, essas indagações em mente, a gente pode passar para o nosso texto base e para a reflexão que proporemos, beleza? Então, gente, o texto que eu vou ler, ele está no livro de Isaías, profeta no Antigo Testamento, tá certo? Capítulo 1, e eu vou ler dos versos 10 até o 17, certinho? Então acompanha aí. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor e defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Porrada esse texto, né? No primeiro momento você deve estar se pensando, mano, o que o Lê tá querendo lendo um texto tão duro como esse? E, gente, num primeiro momento você pode não se encontrar nesse texto, né? Uma vez que ele faz parte de um contexto muito específico. Isaías, profeta, boca de Deus, aquele que está alertando o seu povo acerca dos desígnios e da condenação de Deus, está falando num contexto muito específico, com o povo de Judá, o povo do qual ele fazia parte, um povo que estava apartado da vontade de Deus, um povo que estava vivendo em rituais idólatras, um povo que estava vivendo completamente imerso nas práticas pecaminosas. É para essa gente que Isaías está falando. Mas é um povo que também mantinha uma capa de religiosidade. É um povo que ainda fazia as práticas religiosas. É um povo que ainda estava ali nos comportamentos da liturgia, né? Festejavam as festas da lua nova, guardavam o sábado, faziam as solenidades. Só que é um povo que Deus falou o seguinte: eu abomino essa religiosidade que vocês apresentam. Eu afasto os meus ouvidos das suas súplicas, porque vocês estão com as mãos cheias de sangue. Queridos, será que esse povo não somos nós? Quantas vezes que a gente tem entrado na presença de Deus de uma maneira completamente equivocada, de uma maneira completamente torpe, de uma maneira completamente suja? Quantas vezes? Só que daí a gente tem a falsa impressão de um Deus que tolera a hipocrisia. Mas ele não tolera, e a gente vai ver isso ao longo do texto. A gente vai ver isso ao longo de outras leituras, não é? O grande lance aqui, queridos, é que Isaías ele está predizendo a destruição de Israel, o reino do norte, e de Judá, o reino do sul. Essa galera está vivendo completamente afastada dos desígnios de Deus, mas mantendo uma capa de espiritualidade. E Deus abominava isso. O rei de Judá nesse momento, Acás, sacrificava seus filhos em rituais idólatras a outros deuses. Então Deus chama o povo de Israel e o povo de Judá, o povo escolhido, o povo dele, de Sodoma e Gomorra,
ou seja, um sinônimo para perversidade, um sinônimo para práticas completamente contrárias à vontade de Deus. Essa é a relação que Deus estava estabelecendo com o seu povo naquele momento. Uma relação de distância. Porque Deus Santo não se relaciona com o nosso pecado. E aí a gente pode, num primeiro momento, ouvindo uma palavra dura como essa, pensar no nosso irmão, né? Pensar no nosso próximo, pensar no nosso amigo. Olha, alguém precisa ouvir essa palavra. Quando na verdade essa não é a minha intenção ao compartilhar com vocês. A minha intenção é fazer você refletir acerca da sua vida e de mais ninguém. Porque quando eu estava lendo esse texto, no nosso grupo de discipulado, a gente tem estudado Isaías, quando eu lia esse texto, era a minha vida que era confrontada, cara. E da forma como Deus falou comigo, que foi uma forma dura, eu tô passando para vocês também para que gere reflexão. Isaías, ele profetizou a destruição tanto de Israel quanto de Judá, por conta do comportamento dessa galera, velho. E quando eu digo destruição, é não deixar pedra sobre pedra. É exílio, é cativeiro, é escravidão, para que esse povo pudesse ser purificado das suas práticas indignas. Inclusive, no livro de Isaías, né, ele vai trabalhar com a profecia sobre a destruição de Israel e de Judá a partir ali da atuação militar, do domínio hegemônico, né, da hegemonia política, perdão, do povo assírio, do império assírio, que estava se estabelecendo, que estava emergindo neste contexto como um grandioso império na antiguidade oriental, no Antigo Oriente Próximo. Certo? Os assírios eram brabos, a verdade é essa. Os caras compuseram ali o primeiro exército organizado da história. Os caras tinham um desenvolvimento de tecnologia militar muito à frente dos povos ali do seu tempo. Criaram os arietes, criaram as catapultas. Os caras eram brabo na guerra, de verdade. E era esse povo que seria usado por Deus para condenar Israel, para condenar Judá, por conta das suas práticas. E aí a gente precisa entrar numa reflexão, num paralelo com a nossa vida, moçada, né? Com o nosso dia a dia. A nossa contemporaneidade, o nosso tempo, ele tem muitas marcas. Uma das marcas fundamentais do nosso tempo é o individualismo. E isso fica evidente, por exemplo, né, em como nós nos relacionamos nas redes sociais, cara. Tudo que a gente faz nas redes sociais, né, de alguma forma é para nos colocar em evidência. De alguma forma é para chamar a atenção das pessoas. De alguma forma é para provar um ponto. Então, as nossas práticas, cara, elas são completamente, né, terrenas e visando uma satisfação física aqui, presente e tal. Será que a gente está pensando no porvir? Será que a gente está pensando na eternidade? Será que a gente está pensando na vida do próximo, cara? Isso é muito louco. Tem um documentário recente da Netflix que chama O Dilema das Redes, que trata exatamente, né, a forma como nós somos ludibriados pelo nosso comportamento na internet diariamente. E evidenciando também necessidades muito humanas, né, enfim, de nos colocarmos numa vitrine, de sermos o centro da atenção em algum aspecto e tal. Isso eu tô falando de mim, certo? Tem um autor que eu gosto muito também, um filósofo contemporâneo, um coreano. Esse cara aqui, ó, Byung-Chul Han. Esse livrinho aqui é bacana, ó, fica a dica. Sociedade do Cansaço. Ele vai falar que a nossa individualidade, o nosso individualismo do nosso tempo, chegou a tal ponto que nós hoje nos auto-exploramos. Porque a gente pensa tanto que a gente tem que ter um desempenho específico. A gente pensa tanto que a gente tem que atingir um objetivo, que a gente tem que render, que a gente tem que produzir. É tanto essa lógica de produção, cara. A gente se cobra tanto, né, que nós não conseguimos pensar em outra coisa que não nós mesmos. E quando nós estamos pensando em nós mesmos, cara, alguma coisa já está muito errada, né, velho? Quando a nossa mente só consegue pensar nos nossos objetivos, naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente tem que provar, em como que a gente tem que se portar, como que é a nossa imagem perante os outros. Quando a gente só pensa nisso, significa que o nosso coração está em outro lugar, irmão. Mas não está em Deus. Não está em Deus. A gente está se deixando, né, dominar por essas idolatrias do nosso tempo. Naquele momento, Israel, Judá, os caras estavam pisando na bola, estavam idolatrando deuses ali de outros povos e tal.
Mas hoje é diferente? Não é muito diferente. A gente também está idolatrando outras coisas. A gente também está idolatrando funções, trabalhos, jobs, nós mesmos, nossa vontade, nosso salário, nossa faculdade, nossos planos, nosso futuro. Nós temos vários ídolos, cara. Vários ídolos. Então será que essa leitura aqui não é pra gente também? Com certeza. E aí a gente volta para a pergunta inicial. Quem é Deus? Quem é Deus? Aí no capítulo 5º do mesmo livro de Isaías, a gente tem a parábola da vinha má. É um cântico que Isaías vai redigir ali, que conta a história de um agricultor, alguém que tinha selecionado ali as melhores mudas para se plantar a melhor videira possível, para que florescessem as melhores uvas, né? E qual que foi o resultado? Uvas bravas, uvas ruins, uvas podres. E aí o que o agricultor fez? O agricultor cortou aquelas videiras pela raiz, espinhos e abrolhos apareceram no meio daquelas mudas, e posteriormente ele jogou fogo, transformando tudo em deserto. Ele destruiu aquilo lá. Isso daqui é uma metáfora para o que o povo de Deus estava vivendo naquele momento. Deus deixava muito claro pela boca de Isaías: a purificação, ela vem através do julgamento, irmão. A purificação, ela vem através da dor. E se a gente não está levando a sério aquilo que a gente prega estar vivendo, cara, a situação é grave. A situação é grave, não é tão simples. E aí a gente volta para a pergunta: quem é Deus? Porque eu sinto que no nosso tempo a gente valoriza muito alguns aspectos da pessoa de Deus, que claro que são verdadeiros e que claro que são dignos, né, da gente exaltar e da gente, né, pensar e se apegar a eles. No caso, o aspecto do amor. Deus é um Deus de amor. É um Deus que nos amou e a gente sabe disso. E a gente sente isso. Deus é um Deus de perdão. Sim, Ele nos perdoou da multidão dos nossos pecados. Deus nos concedeu a graça, o favor imerecido. A gente só pode falar de uma salvação eterna porque Ele não considera os nossos méritos, porque nós não temos méritos. Então, claro, temos sim que destacar, que evidenciar que esse é o nosso Deus. Mas o nosso Deus, ele não tem somente essas características. Ele não tem somente esses atributos. O mesmo Deus que é o Deus do amor, o mesmo Deus que é o Deus do perdão, o mesmo Deus que é o Deus da graça, também é o Deus da justiça, também é o Deus da espada, também é o Deus que não coaduna com um comportamento dúbio, é um Deus que não coaduna com a hipocrisia, é um Deus que não coaduna com o pecado travestido de religiosidade. E quando eu digo pecado, você não precisa pensar em coisas mirabolantes. Vamos ficar só no ponto aqui da gente se autovalorizar a mais do que a gente deve fazer. Da gente se preocupar conosco mesmo a mais do que a gente deve fazer. Isso é uma atitude pecaminosa, isso é um ídolo. Então a gente tem que lembrar desses aspectos de Deus, né? Porque eu acho que é algo que a nossa geração precisa escutar, meu. A gente está vivendo um tempo onde muita coisa é dita em nome de Deus, mas que não corresponde à verdade das Escrituras, que não corresponde ao cuidado com os pobres, ao cuidado com as viúvas, ao cuidado do outro, como é destacado aqui no texto. E quando eu li isso, eu parei para refletir acerca da minha vida e eu me vi numa situação muito complicada, né? E aí eu clamei pela intervenção divina, clamei por uma resposta de Deus, clamei por um afago na alma, porque isso daqui é um texto duro, mas a gente tem que lembrar de textos como esse também, a gente tem que lembrar de que o nosso Deus é um Deus que é santo, e que por ser santo, ele não pode conviver, ele não tolera uma atitude hipócrita da nossa parte. E talvez essa pandemia tenha amplificado muita coisa. Talvez nós já estivéssemos frios diante da palavra de Deus, diante das movimentações do corpo, né? Diante, enfim, das atividades, né, do reino. Talvez nós já estivéssemos frios, cara. E aí com uma pandemia como essa, com um isolamento, né, forçado, etc e tal, né, talvez isso tenha levado a um distanciamento ainda maior. Eu não sei a realidade da sua vida, infelizmente, porque a gente está bastante afastado há um tempo, mas eu sei da minha. Só que o nosso Deus, ele não aceita que os nossos lábios professem uma coisa, que nós estejamos ali num ritual litúrgico, mas que o nosso coração esteja em outro lugar. O texto diz que Deus abominava
essa ação vindo do povo de Israel. O povo dele, o povo criado por ele para propagar a sua palavra. O povo escolhido, separado de Deus. E Deus falou, cara, eu abomino. Abomino as práticas religiosas que vocês estão tendo. Abomino os sacrifícios. Abomino essas reuniões solenes que vocês têm feito. Se o coração de vocês está em outro lugar, para mim nada vale. Para mim nada vale. E aí, pensando muito nisso e orando a Deus, ele me deu consolo, evidentemente, né? Isso é muito interessante no livro de Isaías também. Isaías, ele bate na rapaziada, fala de coisas terríveis que aconteceram, inclusive, ao povo de Israel, por julgamento, claro, do seu comportamento pecaminoso. Mas ele fala, sempre ele faz o contraste. Aqueles que permanecerem, os remanescentes fiéis, esses verão a Deus. Os remanescentes fiéis verão novos céus e nova terra. Os remanescentes fiéis verão o estabelecimento do reino vindouro. Fantástico. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, nosso Deus é um Deus de justiça. Mas a justiça dele foi cumprida em Cristo. E aí eu queria ler um próximo texto aqui. Ainda em Isaías, um dos textos mais lindos, um dos meus favoritos, que é o de Isaías 53, que diz o seguinte: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi o oprimido e o humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto foi escrito mais de 600 anos antes da morte, antes da crucificação do nosso Senhor Jesus. E ele evidencia de uma forma muito clara que está se tratando do servo sofredor, que está se tratando de Jesus Cristo aqui. O julgamento de Deus sobre nós, sobre os nossos pecados, ele já caiu sobre Cristo. E através de Cristo ele nos vê puros, inculpáveis. E é exatamente isso, é exatamente por isso que nós não somos consumidos na sua santidade. Porque Deus olha para nós através da lente do sangue de Jesus Cristo. Aí a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte, velho. Será que a gente dá o valor da cruz? Será que essa cruz ainda nos constrange? Essa é a grande pergunta. Porque a gente sempre fala sobre o sacrifício de Deus, só que a gente vive como se não houvesse tido esse sacrifício, como se ele não tivesse existido.
a gente continua pecando, a gente continua nos abraçando de um comportamento hipócrita muitas vezes, a gente continua se colocando numa capa de religiosidade, mas que diz muito pouco sobre uma vida. Será que a gente entendeu o sacrifício de Cristo? Essa que é a pergunta. E aí a gente volta para toda aquela ideia do começo. A gente só consegue entender nosso Deus se a gente entende quem nós somos. E nós somos isso. Nós somos condenados. Mas condenados que tiveram seu juízo redimido pelo sangue de Jesus Cristo. A reflexão que eu quero deixar pra gente aqui, e claro, gente, isso eu tô falando de igual para igual. Por isso que mexe tanto comigo também. A reflexão que eu quero deixar para todos nós é para que nós busquemos nos constranger diante da cruz, diante do Calvário de Jesus Cristo, diante do sangue derramado. Sabe quando a gente toma ceia e a gente fala que tomar ceia de uma maneira indigna é atrair condenação? Quantas vezes que a gente não tomou ceia de maneira indigna? Quantas vezes que a gente não provou, né, daquele corpo partido simbolizado no pão, de uma forma a não discernir que aquilo de fato era o corpo moído de Jesus Cristo? Quantas vezes? Quantas vezes, cara, que a gente vai ter que viver, quanto tempo que a gente vai ter que viver para entender que se não é a obra de Cristo, nós seríamos condenados, nós já estaríamos condenados. Quanto tempo vai demorar para a gente sacar que não é por uma ação A mais B, por uma lei tal, por uma dogmática, que a gente obtém a salvação, mas é pelo sangue e pela redenção de Cristo. Então são perguntas, né, que eu me fiz ao longo dessa jornada para preparar essa reflexão. E eu penso que muitas vezes, né, a gente acaba diluindo a verdade dessa eternidade que a gente diz crer em Deus, em Cristo, toda essa transcendência, a vida eterna, o porvir. A gente esquece de tudo isso e a gente começa a tentar viver uma eternidade falsa aqui na Terra. A gente sempre acha que vai dar tempo de voltar atrás, de pedir perdão para Deus, para as pessoas. A gente sempre acha que há tempo. Mas será que há? Com essa pandemia, com esse agente viral, ficou muito claro, né, a fragilidade mesmo da nossa vida. Que é algo que a gente sempre fala, sempre prega, somos frágeis, né? Somos como poeira, tal. A gente sempre fala isso. Mas agora está palpável, não é? E um dia as pessoas estão e no outro dia não estão mais. Então o grande lance que ficou para mim é: eu preciso compreender isso e viver como quem compreendeu. E para terminar, gente, eu queria ler um texto que está em João, no Evangelho de João. Texto bastante conhecido. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O grande lance aqui nós temos reconhecido Cristo, nós temos reconhecido o sacrifício, a obra na cruz. Aqui o texto de Isaías fala, né? Era desprezado e dele não fizemos caso. Será que nós fazemos caso do que Cristo fez? Ou será que é retórica? Será que são músicas que a gente canta, que a gente decora? Será que isso faz sentido na nossa vida? Bom, se fizer, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí sim, se somos filhos, se o conhecemos, aí sim, aí podemos desfrutar do seu perdão maravilhoso, que lava a multidão dos nossos pecados. Aí sim,
podemos desfrutar da sua graça, do seu favor imerecido, que nos dá acesso à vida eterna, que nós não podemos merecer por nossas obras, cara. E aí sim, a gente pode desfrutar também da sua misericórdia. O fato de nós não sermos consumidos agora é porque a justiça de Deus foi feita através de Jesus. Amém? Espero que Deus tenha falado com você. Um grande abraço e uma excelente semana. Tchau, tchau.